Estamos aqui com mais um quadro Perguntas e Respostas, a 6ª edição aqui da Grão. Para quem não conhece, esse quadro é um quadro onde eu tiro as dúvidas que vocês enviaram durante o momento que vocês estavam assistindo exatamente esse vídeo aqui. Então, se você quiser ter a sua pergunta respondida, já vai na caixinha aqui e manda sua dúvida que, quem sabe, ela pode ser a escolhida para a próxima edição de Perguntas e Respostas, tá? Além disso, obviamente, aquele pedido tradicional, se inscreve aí no nosso canal, é muito importante isso pra gente, e deixa o seu like aqui no conteúdo, né? A gente gravou com tanto carinho pra você não deixar nenhum like aqui, fala sério. Então faz isso aí, já ajuda a gente nessa divulgação do nosso canal. Bom, vamos lá diretamente para as perguntas. Eu vou começar com a pergunta aqui da Renata Bites, ou Bites, não sei exatamente qual é a pronúncia dela. Eu apliquei na Grão por meio do Inter. Como ficaria a parte de saque no futuro? Seria pelo próprio Inter? Então, Renata, sim. E inclusive por LGPD, tá? Lei Geral de Proteção de Dados, nós não temos acesso como gestora aos seus dados no Banco Inter. Então, no momento que você for executar o saque da sua previdência, você vai ter que solicitar diretamente para o Inter. Uma outra forma que você tem é você solicitar diretamente a Icatu, que é a seguradora que o Inter utiliza no plano distribuído lá. Então a Icatu também pode fazer esse movimento de saque para você, portabilidade, mudança de distribuidor, qualquer outra coisa, transformar em renda, né? Todas as modalidades possíveis de utilização da sua previdência poderão ser feitas também pela Icatu. E isso vale não apenas para o Banco Inter, isso vale para qualquer instituição. Se você fez na XP, você pode fazer pela XP ou pela seguradora da XP. No caso, a XP ela tem a seguradora dela. Aqui na Grão a mesma coisa. Você pode vir pela Grão ou você pode ir também diretamente na Icatu para realizar. Mas geralmente é mais fácil você fazer na instituição que você contratou, tá bom? Porque ela já tem seus dados ali, tá tudo certinho e você consegue seguir em frente. Então, sim, fez pelo Inter, fala com o Inter. Fez pela Grão, fala com a Grão e assim por diante. Segunda pergunta vem do Felipe Girelli. A Grão tem planos de criar uma previdência apenas com ativos internacionais? Existe algo assim no Brasil? Felipe, vamos lá. Existe, é permitido sim pela legislação você ter esse tipo de produto, só que o primeiro problema é que ele seria um fundo para investidor qualificado, ou seja, só quem tem mais de R$1 milhão investido seria capaz de investir nesse fundo, estaria liberado para investir nesse fundo. Essa é uma primeira restrição que a legislação nos traz, não é uma escolha de nenhuma gestora e nem de nenhuma pessoa que está operando o fundo. Agora, sobre a Grão criar, há pouca chance da Grão criar uma previdência focada só em internacional. Nós acreditamos muito numa diversificação de classes. Agora, há uma classe, né, de ETF que eventualmente a gente pode começar a querer olhar aquilo ali como uma estratégia de indexação ao exterior ou alguma outra classe de ativo que a gente goste, tá? Mas não é nenhuma promessa aqui para você. Agora, previdência, sem dúvida alguma, não vamos fazer. O que nós fazemos é diversificar o seu patrimônio através de um aporte na multimercado, na arca multimercado, né? E você vai ali ter 20% de exterior. Agora, 100%, não. Eu não gosto de colocar todos os ovos numa única cesta. Essa brincadeira ela é antiga, essa frase ela é velha, mas ela funciona muito bem quando a gente fala de investimentos. Terceira pergunta vem do G Legendas, tá? Pergunta é o seguinte: em um cenário de juros altos no Brasil e nos Estados Unidos, como a carteira se comportaria? Essa é a pergunta dele. E aí ele traz um entendimento. No meu entendimento, dos 60% da carteira sofreria bastante e a ponto dos 40% de renda fixa não segurar o rojão. Há 9 meses com você, só falta 31 anos e 3 meses. Cara, primeiro já adorei a sua visão de longo prazo. É isso aí mesmo, cara. Tem que olhar 20, 30 anos, porque isso é que vai transformar a sua vida financeira. Então continua com esse foco, parabéns pelo foco aí de 32 anos aqui, que é o que você busca para os seus investimentos. Mas vamos quebrar aqui as suas perguntas, sua pergunta e o seu comentário, tá? Então, juro alto no Brasil e nos Estados Unidos. O que vai depender aqui é qual o diferencial de taxa de juros entre os dois países. Esse é o ponto que eu preciso saber. Quando a gente fala juro alto, o que é juro alto nos Estados Unidos, o que é juro alto no Brasil? Se a gente falar num cenário como hoje, a gente teria um cenário onde os juros nos Estados Unidos subindo e do Brasil subindo faz com que haja fuga de capital do Brasil para ativos no exterior. O que isso traz para a nossa arca? Os 60% que você falou ali, vale lembrar que a Bolsa Brasileira corresponde a 30%, ela cairia, certamente. Os imobiliários correspondem a 10%, cairiam certamente. Entretanto, os 20% que investem no exterior, eles têm 20% comprado em dólar, ou seja, vendido em real. E se o dinheiro sai daqui para ir para a economia norte-americana, a moeda norte-americana se valoriza. Com a valorização dela, essa parcela já vai subir. Então, por mais que lá fora, né, o S&P pudesse sofrer um pouco, porque juros para cima traz uma contração da economia, na teoria, o S&P deveria cair um pouquinho, né, você vai ter o efeito do dólar aqui. E vale lembrar que o dólar, ele sempre sobe de elevador e desce de escada. Então, na hora que acontece algum evento como esse, juros lá fora tá abrindo muito, o dólar, ele acelera muito, o real se desvaloriza muito rápido. E para o real se valorizar é um processo lento. De pouquinho em pouquinho ele vai se valorizando, mas se desvalorizar do dia para noite. Então, você teria uma proteção também nessa parcela. Então, 40
40% da carteira estaria negativamente exposta, 20% pode ser positivo, pode ser negativo. Pode ser positivo porque o dólar vai subir tanto que vai proteger, e pode ser negativo porque o dólar pode subir um valor, mas o S&P pode cair muito. Só que vale lembrar, né? Nunca aposte contra os Estados Unidos, né? É um pouco do que Warren Buffett dizia, nunca aposte contra o S&P, eu poderia dizer assim, porque, cara, são anos e anos e anos seguidos de bolsa norte-americana para cima. Ah, vai ter crise, vai ter guerra, vai ter juro, tem pandemia, tem tudo que acontece e bolsa para cima. O mercado lá é um mercado muito pujante, muito latente. Vale lembrar que essas empresas são globalizadas, então elas aproveitam oportunidades no mundo inteiro, né? Principalmente as empresas do S&P 500. Então, fica aqui como dica para você de que, cara, o importante é a diversificação, tá? Eu acho que a gente poderia sofrer um pouquinho sim, mas se a gente for olhar inclusive em performance, deixa eu pegar um dado aqui para você. Ano passado foi um ano exatamente num cenário parecido com esse. Os juros aqui subindo e os juros lá fora começou a cair, mas depois veio uma expectativa de que ele iria subir. E no ano passado, que foi um ano muito difícil, muito duro, eu diria que foi um ano muito difícil para nossa metodologia. A metodologia Arca subiu 9,96 no ano, contra 10,87 do CDI. Tá um pouco abaixo do CDI? Tá, mas vale lembrar que no ano passado a Arca tinha dado 18,68 contra 13,05 do CDI. Então, quando a gente tem um ano bom, a gente ganha muito do CDI. Quando a gente tem um ano ruim, a gente tende a perder e perder por pouco. E é assim que a gente vai sobrevivendo. A gente aproveita os momentos que o mercado está mais animado e vai subindo, e no momento que o mercado está um pouco pior, a gente lateraliza, protege, defende a posição de maneira natural, porque a gente tem essa exposição de 20% em dólar. Então, desde o início do fundo está acima do CDI, está a 107,47, e vale lembrar que eu estou falando desde o início do fundo que um CDI foi de 30%. Desde o início do fundo, o CDI acumulado é de 29,81, não é um CDI pequeno, é um CDI extremamente ruim para ativos de renda variável, e mesmo assim a carteira performou muito bem nesse período. Quarta pergunta é do Glauber Silva. Ele pergunta o que explica alguns movimentos mais voláteis em novembro e dezembro de 2024 no fundo de renda fixa, sendo que historicamente ele sempre foi bastante linear. Alguma marcação ao mercado inesperada? Vamos lá, Glauber. Inesperada não, mas sim marcação ao mercado. Por que eu digo inesperada não? A gente teve uma abertura na taxa de juros muito grande. Copom, né, que vinha ali num ritmo de subir taxa de juros um pouco mais devagar, acelerou muito, deu sinalizações muito claras de que ele aceleraria o processo de alta de juros para um patamar de pelo menos 1% a cada reunião. Isso fez com que a curva futura de juros, que precifica todos esses ativos têm vencimentos lá para frente. Então essa curva ela impacta a precificação desses ativos. Ela tivesse uma alta muito grande, então começaram a precificar a Selic a 15, para vocês terem uma ideia. Então essa Selic a 15, ela impacta negativamente a marcação dos ativos agora. Por que impacta? Os ativos, a grande maioria deles são negociados em CDI, né, em percentual do CDI, e esses não são impactados, ou CDI mais alguma coisa, e aí esses sim são impactados. Os que são negociados em percentual do CDI, eles podem ser impactados da seguinte maneira: se você tiver muito saque na indústria, que as pessoas estão sacando dinheiro para comprar CDB, né, porque está mais fácil e garantido, digamos assim, quando tem muito saque, o gestor é obrigado a vender a qualquer preço e acaba mexendo um pouco ali no preço de curto prazo. E o que tem o CDI mais alguma coisa, ele vai te render 100% CDI mais 2, mais 3, mais 4. Quando os juros futuros ficam maiores, você olha e fala, poxa, receber CDI mais 2 agora não é a mesma coisa de antes. CDI mais 2 com juro a 10 era 120 do CDI. CDI mais 2 com juro a 15 já não é a mesma coisa. Então eu preciso receber mais. Aí esse papel é remarcado para CDI mais 4, por exemplo. E isso faz com que o preço dos ativos acabe caindo. Então não é um movimento que me preocupa, não é um movimento o qual a gente deveria ficar desesperado. Ai, nossa, acabou, agora a renda fixa também acabou. Não, nada demais. É só marcação ao mercado, é o mercado funcionando, isso é importante e eficiente. E eu até te digo, isso ocorre pouco no Brasil. Essa marcação ao mercado deveria ser mais volátil. Lá fora, os fundos de crédito têm volatilidade de uma forma muito mais intensa do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa falsa segurança dos fundos de crédito, desse aspecto da volatilidade, né? Porque do aspecto da qualidade de crédito, de fato, são muito bons fundos, mas desse aspecto da volatilidade, ele causa uma falsa sensação no investidor de que nada nunca acontece nessa classe. E aí, só quando algum ativo quebra é que vocês acabam sendo impactados. Ou quando algo muito grave no mercado como isso acontece, que vocês acabam sendo impactados. Mas, novamente, não tem nenhum evento de crédito relevante. Tem coisinhas pontuais ali nos gestores, sempre tem um gestorzinho que tem ali 0,10 do fundo no ativo que está dando problema, 0,20 do fundo que está dando ativo um probleminha ali. Isso aí é normal, dentro do dia a dia acontece com alguma frequência, mas nada assim preocupante, nada alarmante, nada pelo qual nós deveríamos levantar uma bandeira aqui amarela ou vermelha, tá? O Rafael Rocha, ele está perguntando por que o fundo está indo abaixo do CDI. Rafael, depende da janela que você está olhando.
vendo? Se você olhar desde o início do fundo, o fundo está acima do CDI, 107,47% do CDI foi o fechamento de dezembro, tá bom? Momentaneamente, o que está acontecendo é um cenário de muito pessimismo no Brasil. O Brasil tem um problema fiscal muito grave, inclusive se você quiser assistir a nossa live agora que eu fiz no mês de janeiro, né, que fala sobre o mês de dezembro, eu explico detalhadamente tudo o que estava acontecendo, mas resumindo para você, o Brasil tem um problema fiscal muito grande, ele gasta muito mais do que ele arrecada, isso está pressionando a inflação e obriga o Copom a subir a taxa de juros. Copom subindo os juros, a gente vai ter bolsa para baixo, né? Então, a bolsa para baixo corresponde a 40% do nosso portfólio, se considerar renda variável, ações e fundos imobiliários. Junto com isso, há uma desvalorização da nossa moeda e aí, o dinheiro que foi lá para fora, né? A gente tem uma parte, 20% da nossa carteira, que está alocado nisso, protege um pouco, mas não o suficiente. Então, você vê que nos últimos 2 meses ali a performance foi abaixo do CDI, justamente por essa combinação de, vamos dizer assim, 60% da nossa carteira que está em renda variável. Agora, isso é bom porque a gente está comprando os ativos. Conforme eles vão caindo, a gente vai recompondo o nosso portfólio e vai aumentando a posição. Então, cada vez que a bolsa cai, a gente compra mais. E cai, a gente compra. E cai, a gente compra. E a gente vai fazendo isso uma vez atrás da outra. E com isso vai nos ajudar, sem dúvida alguma, no momento que tiver um rally de bolsa, um movimento positivo para o Brasil, a gente recupera esse movimento rapidamente, como já aconteceu outras vezes. Eu já mostrei isso em 2 cartas nossas, que a nossa performance, ela estava meio de lado ali. De lado pra gente andar próximo ao CDI, tá? Ela estava meio de lado ali em janelas de 3, 4 meses, né? E logo em seguida veio um cenário um pouco mais animador, umas notícias positivas, a bolsa andou bem e a gente capturou na veia esse movimento e quem estava lá surfou muito bem isso também. Pergunta aqui do Dimitri Luna, né? Vocês vão alocar em Bitcoin de novo, né? 2025 deve ser o melhor ano do ativo. Olha, Dimitri, não devemos, tá? E aqui por hora não tem nenhuma mudança, tudo isso tem a ver com legislação, tá? A gente não tá fazendo nada de ilegal, mas sempre tem uma zona ali cinza de entendimento de cada administrador. Alguns administradores entendem que pode ter criptoativo em carteira de previdência, outros entendem que não, só se for para qualificado. No nosso caso, a gente colocou, a gente discutiu, debateu, brigou, reclamou, tentou, mas infelizmente o nosso administrador foi contra e aí a gente precisa obedecer, tá? De fato, a gente foi lá e tomou a decisão de, para evitar briga, né, problemas mais sérios do administrador forçadamente vender a nossa posição, nós mesmos desfizemos da posição num momento bom. Na época estava na máxima histórica ali do Bitcoin e por enquanto não devemos voltar. 7ª pergunta, o Fagner Santos. Dúvida de portabilidade. Tem um fundo previdenciário que invisto desde 2021. Posso fazer a portabilidade para o Grão Renda Fixa? Para o Arca Grão Renda Fixa, que foi criado em junho de 23? Pergunto isso porque a Previdência é tributação regressiva e pretendo resgatar com 10 anos. Ótima pergunta, Fagner. Pode sim, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, portar para um fundo que foi feito hoje, no dia que você está vendo essa live. Não tem problema nenhum. Porque o que garante as características tributárias da sua Previdência não é o fundo que você investe, é o plano de Previdência que você contratou. E como você contratou o plano em 2021, esse plano ele vai continuar existindo com aquela marcação, com aquela data, e o que vai acontecer é que agora ele investe num novo ativo. A portabilidade é apenas uma mudança do ativo ao qual o plano de previdência que você contratou investe o seu dinheiro. E por isso que ela não afeta imposto de renda, ela não é considerada como um saque, nem nada do tipo. Então você pode fazer isso sim, inclusive quantas vezes você quiser, respeitando aquele prazo de 60 dias entre uma e outra, porque entra numa carência, né? Você fez a portabilidade, você entra em carência naquele momento, tá bom? Bom, pessoal, foram essas as principais e melhores perguntas aqui. Eu quero lembrar a todos vocês que assistiram até o final desse vídeo que se quiserem que a sua pergunta seja a próxima respondida, é só mandar essa pergunta aqui na caixinha desse próprio quadro, que eu vou buscar lá nesse quadro as melhores perguntas e vou responder na nossa 7ª edição do quadro. E novamente, já curte o vídeo e se inscreve no nosso canal. Um abraço e até o próximo.